Então vamos lá, acabei de receber uma conta de luz e nós vamos fazer um orçamento aqui, saber o histórico dele, histórico de consumo médio anual. Então eu já tenho as fórmulas todas pré-fabricadas ali, e daí agora eu só preciso atualizar para a realidade desse caso, fazer a média anual. Pega janeiro, aqui janeiro 626, 434, março 563, abril 588, maio 658, junho. Maio eu tenho 2 maios. Maio ele gastou 658. Eu poderia fazer assim também, ó. 658, 389 é igual 658 mais 389 dividido por 2. Daí eu teria a média aqui dos dois, certo? 524. Junho 300. Julho 308, agosto 391, setembro 382, outubro 546, novembro 532, dezembro 574. Certo, a média de consumo dele então é de 481 kW. Se fosse para chutar 481 kW, 16 placas, mas apenas um chute. Como que eu determino agora? Eu tenho aqui, ó, a cidade dele é Jales. Então vamos lá em Jales. Vem aqui no Suera. Deixa eu já... aqui, Jales. Entro no Global. Eu quero os dados do INPE em High Resolution, em alta definição. Poderia usar da NASA, tá? Mas eu vou usar do INPE, que é mais preciso aqui. Diminuo aqui a transparência, só para eu me localizar. E aí eu tenho aqui em Jales, então, a média de horas de sol pico. Eu tenho que fazer a mesma coisa. O Suera me dá os dados direto. Então eles me falam que em janeiro eu tenho 6,6 horas. 6,632. E aí tem que fazer de novo a mesma coisa. 5,421. Março 508. E aí eu vou fazer isso até dezembro. Abril 5851, 851. Abril, já errei aqui, né? Abril 581. Maio 4666, 4663. Maio 4,663. Junho 3552. Julho 3959. Agosto 5183, setembro 5573, outubro 6926, novembro 6885, dezembro 6366. Percebe o seguinte, ó, 6, 5, 5, 4, 3, 5, 6, 6. O que acontece com os meses de junho? Ele menos sol, menos horas de sol, menos calor, menos radiação, menos tudo. Dezembro e janeiro são os meses recorde ali. Mas o pico mesmo, por incrível que pareça, é outubro, 6.9. Geralmente, isso é uma fonte de dados. Eu poderia partir daqui e seguir adiante, mas eu, por segurança, não uso só uma fonte de dados. O Suera, ele é bem generoso, então, quer dizer, ele fala que vai ter bastante sol, não tá errado, mas eu gosto de usar também o Cresesb. O Cresesb, ele é mais conservador, só que eu preciso achar a latitude aqui. Deixa eu pegar a latitude de Jales, vou aqui no mapinha, no Google que há aqui, e já acho a latitude aqui de Jales. Pio, colo e dou um buscar. Que ele não tem estação de medição ali em Jales, mas daí ele pega na região. E aí o que eu tenho que fazer? Eu faço uma média ponderada aqui para cada cidade. Então vou lá pegar as cidades aqui de janeiro até dezembro para Votuporanga. Então vou pegar Votuporanga e vou colar aqui os dados. E, ó, percebe que o mês de janeiro, por exemplo, é a mesma cidade, né, a mesma região, só que o Cresesb ele é bem mais conservador, ou seja, ele não é tão generoso nas horas de sol. E aí, você faz pelo generoso ou pelo conservador? Eu faço a média dos dois. Paranaíba e a próxima aqui é Araçatuba. Deixa eu mudar. Araçatuba. Isso daí eu colo, novembro, dezembro, e aqui e colo. Então, beleza. Até que legal. Essa média ela já é calculada, mas conferiu. 511, 508 e 511. 510.8, se eu apertar aqui ele vai para 11. Então, beleza. Agora o que eu faço? Eu tenho que mesclar o conservador aqui em cima com o generoso aqui. E eu faço isso já automático aqui, né? Na fórmula pega a média, eu fiz a média aqui. Então essa linha já é a média das 3 cidades. O que quer dizer? Já está no meio. Se nós pegar no mapa aqui, ó, vamos achar onde está. Poranga está aqui, Paranaíba aqui e Araçatuba aqui embaixo. Ou seja, ó, que legal, Jales está bem no meio mesmo. Então por isso que eu faço a média, certo? Então eu achei a média. Primeira coisa que aqui eu usei a média do plano do Cresesb, que ele é conservador. E aí eu faço aqui a média do Suera com Cresesb e aí eu tenho uma média dos dois.
E aí eu uso essa média para eu dimensionar. Logo na sequência aqui, fator de correção. Esse fator de correção, ele é referente à inclinação do telhado do cliente com relação à latitude. A latitude de Jales aqui, ó, a latitude de Jales é 20 graus. Achei a tabela, eu vou lá na latitude de 20 graus. E eu vou corrigir de acordo com a inclinação do telhado do meu cliente. A inclinação perfeita para o sistema funcionar de uma forma perfeita em Jales seria o meu módulo tá na inclinação de 17,6 graus. Muito provavelmente vai estar em 19, 20, vai estar diferente, né? As chances de um telhado estar na inclinação perfeita, a orientação perfeita é mínima. E aí depois que eu for lá, que eu medir, eu venho aqui e corrijo através dessa tabelinha aqui. Mas como eu não sei, lá isso não vai interferir muito aqui, deixa assim. Que aí sim, agora eu tenho as horas de sol pico. E na média em Jales eu tenho então 5,4 horas. Então agora eu já consigo saber quantas placas eu preciso. Além disso, preciso achar uma outra coisinha, que é a correção pela temperatura média da cidade, porque a temperatura média da cidade sim interfere nas cidades paulistas, clima dos municípios paulistas. A temperatura média do município interfere na geração. Quanto mais a cidade for quente, menor a eficiência do módulo. Então nós vamos lá achar Jales. Cadê Jales aqui nesse negócio aqui? Achei Jales. Vou lá, copio os números aqui. Tá, vou colar fora aqui, só para eu corrigir. Olha a diferença. 229, aqui é pegar as temperaturas máxima, média e mínima. Até desde janeiro a dezembro. Então eu vou colar aqui, colar só os valores. Atualizei os valores. Aqui já está todas as fórmulas aqui, então eu sei que ele tem uma perda, ele vai perder 12% de acordo. Nos meses frio ele perde menos, ele só perde 10% porque é frio, então ele esquenta menos e perde menos. Tem o perda também de percentual aqui na tensão. E a corrente ela tem ganho, ela é o contrário. Então nos meses que ele esquenta mais, ele aumenta mais, e os meses que ele esfria, está menos quente, ele gera menos corrente. Corrente é sim proporcional à temperatura. Feito isso, eu corrigi, então eu tenho o meu módulo aqui, que ele é 265. Aqui é o que ele marca no datasheet do módulo. Tenho ele já me fornece, porque o fabricante ele fez todos os testes, né? E aqui são 265 watts, 30,9 volts em máxima potência, corrente máxima potência 861, a tensão 37,9, tensão em curto-circuito de 9,11. As percas aqui, olha, isso aqui a eficiência do módulo, 16,9%. Mas ele fala também, ó, aqui, essa tabelinha são as características de temperatura que a gente acabou de achar, a temperatura da cidade, lembra? 0,41, temperatura coeficiente 0,31 e o coeficiente de temperatura 0,053, um pouquinho menor. Temperatura da célula nominal 45 graus. Certo? Então aqui tá tudo calculadinho já pra mim. Como eu já automatizei esse negócio praticamente, então agora eu só altero esses dados e ele já me dá as percas aqui totais e já me calcula direto. Então eu sei que o rendimento dele vai chegar a 27. Lembra aqui, ó, qual que é a diferença? Na minha tabela aqui, Call Data, ele diz que a tensão de operação em máxima potência é 30,9. O que eu descobri? Que ele não é mais de 30,9. Em Jales, a tensão máxima de potência vai ser de 27,5. Da mesma forma, ele não vai ser mais de 265 watts, ou seja, ele nunca na vida dele vai gerar 265 watts. No máximo, em Jales, ele vai gerar 234, certo? Então, quando a gente pega um módulo e fala, esse é de 265, pá, na onde? Onde que ele vai estar instalado? Que cidade? E a partir daí a gente consegue saber qual vai ser a máxima potência dele. Ok. Feito isso, eu venho aqui e altero as minhas... Atualizei tudo para Jales. Isso já é um caminho. Agora, então aqui, ó, o módulo ele vai produzir no máximo 234,2. Beleza, já está aqui. Agora eu preciso saber quantas células eu preciso. Como que eu faço isso? Tá tudo automatizado também. Achei a média de consumo do meu cliente. Uma coisa que eu fazia, na verdade, uma coisa que eu não faço mais, é tirar o fator de demanda dele.
Então eu não considero. Por exemplo, aqui na conta de luz ele me diz que é bifásio, ou seja, ele tem que pagar no mínimo 100 kW, 50 kW. Eu mudaria para cá. Então, quer dizer, 50 kW ele tem que pagar, ele não precisaria gerar essa energia. Mas o que acontece? O cliente está economizando nesse momento. Ele não deixa a luz acesa, desliga a bomba se possível, desliga a geladeira, desliga o que for necessário para baixar o consumo. Ninguém quer pagar a energia. E aí, quando você instala um sistema, ele tende a relaxar. Ele fala, bom, agora eu estou gerando minha energia, então dá para me ligar aquele freezer que estava desligado. Esse freezer já vai gastar esses 50 kW que ele estava economizando. E agora não vai economizar mais. E aí esse cálculo que a gente está fazendo aqui com tanto capricho vai ficar defasado. O que a gente faz? Não considera esse fator essa perda que ele vai ter. Fazer o seguinte, olha, quero o seguinte. O que eu estou dizendo? Então, basicamente, eu tenho que gerar 481 kW aqui. 481 kW. O que eu teria que fazer? Tirar 50 kW que ele vai consumir. 481 menos 50, que eu teria que gerar 431. Mas volta nessa questão, aquela questão. Então eu não vou descontar esses 50, eu vou gerar os 480, sim senhor, porque a hora que ele relaxar, ele vai consumir esses 50 facilmente. As perdas, já calculei todas as perdas, então eu não considero mais aquela perda global. Então 481, então eu tenho que gerar para ele 4, então eu venho aqui e digito a potência de 4.000 watts. 4.000 dividido por... Legal. Aqui, nesse quadradinho, vou até pintar ele de amarelo agora. Aqui, nesse quadradinho, o que eu tenho? A potência do meu inversor, que é de 3,6. Então eu venho aqui e digito 4.000, porque não vou usar um inversor de 3,6. Eu vou usar um inversor de 4.000 kW, que vai me dar ele está me exigindo aqui 17 módulos. Essa coluna aqui já é a geração. Então o que eu fiz? Multipliquei. Aqui já está as fórmulas, né, da geração automatizada, considerando a insolação local que a gente acabou de descobrir. E aí eu vou cruzar duas colunas aqui. Então, ó, ele tá uma média de consumo de 481, eu estou gerando 552. Está sobrando energia, eu venho aqui manualmente e digito. Ele poderia colocar só 15. Aliás, tem 14 que está atendendo ele, né? Precisaria 15 módulos. Então achei aqui que 15 módulos vai atender ele. E aí eu faço a prova real na calculadora aqui, manual. 15 vezes 2,65 vezes 5,5 vezes 5,41 vezes as perdas vezes 30 dias, 464. Tá legal, tá legal, tá legal. O que eu tenho aqui? Que ele vai consumir 481 e gerar 485 com 15 módulos. E aqui embaixo já tem um gráfico unindo as duas coluninhas aqui, vermelhinho consumo, amarelinho geração. Cruzando tudo isso, nós temos que ele vai gastar mais nos meses de verão, nos meses quentes, que é janeiro, fevereiro. Não, fevereiro até não, mas janeiro, março, abril, maio ele gasta mais, então vamos contar, vai gastar mais. 1, 2, 3, 4, 5. Em 5 meses ele gasta mais, em 6, 7 meses ele gera mais. Legal, e assim está feito o dimensionamento. Agora eu sei quantas placas ele precisa. 15 placas de 265 watts na cidade de Jales vão produzir 485, ele gasta 481. E é isso, resolvido o problema, certo? Agora é só descobrir o preço, pedir um orçamento para nossa amiga Nádia. Legal, beleza? Estudei.